Boa noite, Débora. Muito feliz em poder falar com vocês mais uma vez. Eu estou congregando agora aqui em Saquarema, na PIB de Jaconé, com o pastor David, onde há 2 anos praticamente foi implantado o núcleo de Déboras. Remanescente daí, eu vim para cá, falei com ele, falei com a Ritinha, inclusive tínhamos até combinado de fazer um encontro, né, para a inauguração, mas não foi possível devido ao desencontro. Mas trago para vocês a saudação da nossa igreja, tá? Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados entre nós. O grupo está hoje cada vez maior. Já saíram daqui grupo de mães para outras igrejas e continuamos orando. Implantado também, graças à PIB de Jaconé, lá na Porta Formosa, o grupo de oração com a missionária Fátima e o pastor Floriano e o missionário Ayrton, tá? Com os homens de valores. Então lá estão os meninos e aqui na PIB as meninas. Mas sempre que possível, todos se reúnem, juntos os meninos com as meninas e todos vamos orar. Às segundas-feiras, às 17 horas, sempre as nossas reuniões. Tá? Agora estamos fazendo a live por conta de não podermos estar dentro do templo. Que Deus abençoe, guarde e que nós possamos continuar assim em oração. Ritinha, muito obrigada pela sua vida. Todo o grupo ora por você, pela sua família, e que Deus continue ajudando e, como ele mesmo prometeu em Mateus, né, Mateus 28, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Estamos na promessa. Muito obrigado e nós contamos, se Deus quiser, Ele há de querer, uma reunião aqui em Jaconé. Amém? Boa noite, Déboras. Saudade de todas. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor e para falar, né, que estou com muita saudade, que nós estamos muito ansiosas para nos encontrar, nosso grupo de segunda-feira, que é um grupo maravilhoso, onde ali nós podemos orar para os nossos filhos, que nós nos alegramos, rimos, brincamos, agradecemos, pedimos, e é muito bom estar junto ali na nossa igreja, na primeira Igreja Batista do Rio. Mas eu vou deixar para vocês, para cada um de vocês, um versículo que eu gosto muito, é em Juízes 5. É o canto de Débora, né? Que é o nosso canto maravilhoso, né? Então, eu quero deixar para alguns versículos, não vou ler todo porque ele é muito comprido, são 32 e vai demorar muito, né? Assim. Então, vamos no versículo 1 e 2, que diz assim: Cantaram Débora e Baraque, filho de Abião, naquele mesmo dia, dizendo: Portanto, os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Isso é muito bom, porque mesmo assim, com aqueles mesmos problemas, com tudo que estava acontecendo, eles ali se alegraram no Senhor. E nós temos que nos alegrar no Senhor. A nossa força está no Senhor. E agora vamos para o capítulo 7, que diz assim: Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. Olha que maravilha. Que Débora se levantou como mãe de Israel, né? Isso é muito bom. E a gente hoje vê como esse nosso projeto das Débora é maravilhoso, como ele tem nos abençoado, como ele tem nos dado vitória, né? Como nós temos se alegrado com a resposta do Senhor.
Agora vamos para o 12. Desperta, Débora, desperta. Desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos a teus prisioneiros. Tu, filho de Abião. Olha que maravilha. Quando ele fala, desperta, Débora, desperta, que nós possamos ser despertados cada dia pelo Senhor. Que o Senhor venha cada dia mais nos incomodar, para nós orarmos, para nós buscarmos mais, cada dia mais a presença do Senhor em nossas vidas. Isso é maravilhoso. E o 5 fala assim, também os principais de Isacar foram com Débora e com Isacar. Assim também Baraque foi enviado a pé para o vale, nas correntes de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração. Olha que maravilha. Olha que palavra linda para cada um de nós, né? Que somos mães intercessoras, que somos Déboras. No mundo inteiro, esses dias no nosso congresso, foi maravilhoso no sábado passado. Como foi maravilhoso ver tantas mães, tantas Déboras, no mundo inteiro. Vários países se apresentaram ali, foi maravilhoso. Eu fiquei assim encantada, fiquei maravilhada e emocionada, que foi maravilhoso. E os testemunhos também foram maravilhosos ali, né? Que nós pudemos ver, assistir ali. Foi uma bênção de Deus. E agora, no final, nós vamos ler, que diz assim, no 31 e 32. Assim o Senhor pereça todos os seus inimigos, porém os que amam seja como o sol, quando sai na sua força. E sossegai a terra, e sossegou a terra 40 anos. Que assim também nós possamos, né, se sossegar, ficar tranquila, nós possamos saber que Deus está conosco, que Ele nunca nos desamparou, que Ele nunca nos deixou, que Ele é maravilhoso. É só a gente buscar e perseverar. Que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele não dorme, Ele está 24 horas ligado. E Ele responde nossas orações conforme a vontade dEle. Que nós possamos ter paciência nessa pandemia toda, nessa quarentena que nós estamos passando, porque nada está fora do controle do Senhor. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, bem presente, como fala o salmista. Nós possamos realmente sossegar, porque quando nós sossegamos, é difícil, mas quando nós descansamos, sossegamos no Senhor, tudo fica mais fácil. Nós possamos cada dia mais nos amar umas às outras, nós possamos perdoar, nós possamos ser renovadas pelo Senhor, que Ele nos dê um novo renovo a cada uma de nós, nós possamos cada dia mais orar pelos nossos filhos biológicos, não biológicos, nossos netos, sobrinhos, todos aqueles que estão no nosso coração, mesmo aqueles que a gente às vezes nem lembra, mas que nós sabemos que muitas vezes vem assim aquela lembrança no nosso coração. Nós possamos estar sempre intercedendo pela noite, pela madrugada. É muito bom orar pela madrugada, como eu tenho orado. Isso é maravilhoso. E nós vimos a resposta do Senhor. Não é como a gente quer, na hora que a gente quer, mas na hora que Deus quer. E é maravilhoso quando a gente recebe a vitória. E nós devemos agradecer a Deus por tudo, por essa resposta não respondida, pelas que já respondidas, as orações no caso, que Deus responde na hora certa, e é maravilhoso. Que Deus possa nos dar uma noite abençoada, nos possa abençoar cada uma de nós, que Deus nos fortaleça, que Ele renove nossas esperanças, nossa fé, que nunca nós venhamos perder a fé. O nosso foco está no Senhor Jesus. Muito obrigada a todas. Espero que breve nós possamos nos encontrar para nos confraternizar, nos abraçar, nos orar junto ali. Que todos nós temos assim uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo a todos. Amo vocês. Saudade. Olá, pessoal. Olá, Déboras. Meu nome é Luciana Persiliano. Sou membro da PIB-RJ e tenho assistido o Desperta Déboras no canal da Rita Barreto, do qual sou agradecida pelo convite de estar aqui participando hoje convosco. E deixo para vocês
um dos versículos que eu mais gosto da palavra para meditação, que é Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que possamos colocar nossa confiança e esperança em Deus. A paz de Cristo. Eu sou Noêmia Lourdes, da Igreja Ministério Palavra da Verdade, na Tijuca. E sou uma Débora, da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Tenho como líder a nossa amada irmã Rita Barreto, a quem parabenizo pelo trabalho maravilhoso que ela tem feito conosco, vencendo todas as lutas, mas no intuito principal de servir a Deus. E é com base nesse intuito que eu venho falar com vocês, minha irmã, que a saudade é imensa. Mas maior do que nossa saudade tem que ser nossa paciência e nossa obediência. E eu fiquei perguntando a Deus, fala a Deus, quando nas minhas orações eu dizia, fala a Deus, o que queres de nós com esse recuo? E eu descobri que Ele queria que nós fizéssemos um trabalho diferenciado. E o nosso trabalho diferenciado é o evangelismo remoto. Estamos alcançando pessoas que não alcançaríamos na correria do nosso dia a dia. Por isso, minhas irmãs, eu peço paciência, obediência e o aguardo do comando do nosso Deus, que na hora certa Ele vai nos reunir novamente num grande encontro. Jesus fique com vocês. Amém. Boa noite, Déboras. Boa noite, minhas irmãs. Mais um desafio vencido nesta segunda-feira, pela graça e pelo poder de Deus. Fomos saudadas pelas nossas irmãs Yolanda Bandeira, Luísa Cabral, a Luciana, lá da congregação Pão e Palavra, e também pela nossa querida irmã Noêmia. Mas agora, queridas, nós vamos orar e para todas essas irmãs que nos saudaram e vocês que estão participando desta reunião, a vocês todas, o meu mais profundo agradecimento. E nesse momento que eu quero orar com vocês, eu vou orar por 5 motivos de oração, 5 ou 6, não me lembro bem, da nossa lista de oração no Ministério Desperta Débora, dentro daqueles 50 motivos específicos. Então eu convido você a se posicionar agora em oração diante de Deus e vamos orar juntas. Oro pelo trabalho da MPC e das Déboras nas escolas em todo o país. Que o Senhor esteja abrindo mais portas para a pregação da palavra e para a oração. Oro para que nós, pais, busquemos sabedoria e graça, a fim de vivermos uma vida cristã coerente, que conduza nossos filhos a escolherem sempre o melhor caminho. Oro para que o Senhor desperte a cada dia mais mães e pais naturais ou espirituais para estarem intercedendo por seus filhos. Oro pelos líderes da Mocidade para Cristo, pelo ministério de cada um, por suas famílias e sustento na obra. Que o Senhor abençoe o nosso diretor nacional, pastor Marcelo Galberto, e também o nosso pastor Jeremias Pereira. Igualmente, todas as coordenadoras do Ministério Desperta Débora, a Hélida na coordenação nacional e até internacional, e as demais irmãs que coordenam as regiões do nosso estado. Também abençoando as regionais, as de cidade e as de igreja, sejam elas daqui mesmo do Rio de Janeiro, de onde eu falo, ou de outra região qualquer do nosso país. Oro pela coordenação dessas igrejas, para que o Senhor esteja com sua mão estendida, guardando
e livrando de todo ataque do mal. E por fim oro por cada Débora, para que o Espírito Santo não permita que deixem o compromisso de orar pelos filhos e também com eles diariamente. Que o Senhor proteja suas famílias e salve e cure e liberte em nome de Jesus, pois somos geradoras de vida. Eu oro agradecida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E dando continuidade à nossa reunião, teremos agora a mensagem do pastor Dami Ferreira e em seguida o louvor na voz. O famoso violinista Oli Bull estava se apresentando num concerto certa ocasião, quando de repente partiu-se uma corda do violino. Ele naturalmente transpôs a música e continuou a tocar como se nada tivesse acontecido. Mais à frente partiu-se outra corda, e o artista mais uma vez transpôs a música e continuou a tocar, até que finalmente ficou apenas com uma corda e terminou a sua execução. Essa experiência lembra a nossa própria vida. Não é verdade que algumas vezes quebram-se as nossas cordas principais e ficamos sem saber o que fazer? Aqui é uma pessoa importante da família que partiu para a eternidade, lá alguém que perdeu o emprego, acolá alguém que perdeu a saúde. O que temos de fazer é aprender a tocar a vida assim como ela está. Evidentemente, nós não somos artistas e nem sempre conseguimos aprender a arte de viver, mas há um recurso de fé. O apóstolo Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. E outro autor inspirado da Bíblia dizia: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago 1,5. Se você está perdendo alguma corda da sua vida, é tempo de buscar a Deus e aprender a viver com as cordas que você tem. E que o Senhor te abençoe e te guarde.
Chegou o momento do testemunho e da intercessão, com a participação de duas queridas irmãs, além de um belíssimo louvor na voz da irmã Renata Coelho. Boa tarde, Déboras. Eu quero agradecer a Deus agora a oportunidade de estar fazendo esse vídeo e enviando para vocês o meu testemunho e de quando eu comecei a participar do Desperta Débora. Foi lá na primeira Igreja Batista de Campo Grande que eu fiz, participei deste grupo lá. Deus me deu muitas bênçãos e vi muitas bênçãos entre as irmãs do Desperta Débora ali em Campo Grande, e agora fazendo parte também do Desperta Débora aqui na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Já estou há 7 anos, vai fazer agora em março. Fez 6 anos agora em março que estou aqui na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e tenho um testemunho muito grande para contar. Para mim é maravilhoso, e para as Débora, porque elas me ajudaram muito em oração. A Rita já sabe disso, já contei para ela e para muitas outras irmãs. O meu filho Anderson estava separado da minha nora Elisângela há mais de 7 anos. E o Senhor Jesus Cristo me presenteou com a volta do meu filho para o Senhor Jesus Cristo e para a minha nora. E eu contei para as Débora e pedi para que elas me ajudassem em oração. Conversei com a Rita Barreto, ela me passou força, confiança, me ajudou em oração. Estela Mares, Lídia, as irmãs todas do Desperta Débora. E o Senhor Jesus me deu essa vitória com o meu filho. Hoje ele voltou para o Senhor, está com a minha nora. O Felipe também, Deus também tem trabalhado profundamente na vida do Felipe. Deus agora, há pouco tempo, contei nas Débora da cirurgia, que ele estava com uma doença, com um caroço, e fez uma ultrassom, e as Déboras me ajudou em oração, e quando ele fez o exame não deu mais nada. A restauração dele espiritual, o Felipe tem caminhado no Senhor, e isso tudo com a ajuda das orações desse Ministério das Débora. Claro que tem muitas outras pessoas que me ajudam em oração, não posso deixar de falar, muitas igrejas têm me ajudado em oração pelo Felipe, me ajudaram também em oração pela vida do meu filho Anderson, e estou compartilhando com as irmãs essas bênçãos que eu recebi, cura de uma enfermidade que eu tive, chamada doença de Crohn, e o Senhor Jesus Cristo me curou desta enfermidade. As Débora participaram desse clamor para Deus me curar, e o Senhor me curou, e era uma doença incurável. O médico que fez o tratamento em mim, quando ele viu a colonoscopia, ele disse: isso é impossível. E ele era ateu, e eu falei de Jesus para ele. Ele falou assim: eu admiro a sua fé, mas eu não creio. Mas ele vai passar a crer, porque são coisas que mexem no coração de um ateu. É um milagre, eles sabendo que não tem cura, e Deus fazendo ali aquela cura, e a pessoa contando: foi o Senhor Jesus, foi a minha fé no Senhor Jesus que fez isto. E eu agradeço a Deus porque as Déboras participaram disso tudo na minha vida, as Déboras aqui na primeira Igreja Batista, e também do nosso crescimento espiritual. Em todas as áreas das nossas vidas, nós temos visto Deus trabalhar nesse Ministério das Débora, nós temos visto Deus fazendo coisas tremendas, salvando, libertando, curando, transformando, regenerando, fortalecendo, renovando, que é a maravilha de Deus. É que Ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Agora estamos aí nessa pandemia, temos visto Deus também fazer coisas tremendas com esse Covid-19. As orações das irmãs, com o meu filho que é médico, que trabalha na linha de frente ali no Hospital Ronaldo Gazola, Deus protegendo meu filho, os outros médicos, as equipes, os agentes de saúde, da limpeza, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem. Nós temos visto Deus agir nesse ministério de oração, fortalecendo os médicos que foram abatidos, estão passando momentos de abatimento emocional, abatidos emocionalmente.
devido a essa situação, e nós temos visto Deus fortalecer. Eu mesmo sou mãe de um filho meu que trabalha na área de saúde, a minha filha, que é enfermeira, e temos visto Deus fortalecendo eles. E eles têm visto Deus também, de forma milagrosa, também fortalecendo eles ali, que eles sabem muito bem que não tem como eles terem tanta força para voltar, principalmente meu filho que sai de um plantão, entra em outro, e Deus tem feito coisas tremendas. A minha filha que trabalha na parte de auxiliar sobre como prever, se tratar para, com Covid ou sem Covid, fazer o tratamento. E a minha filha tem trabalhado, né, neste setor de auxiliar ali as pessoas, como fazer a precaução e cuidar-se para evitar esse Covid-19 nesse tratamento. E Deus tem trabalhado de forma tremenda. E eu quero agradecer a Deus por todas as Déboras que eu ouvi ontem, a nossa irmã falando que lá no Japão, na China, já estamos, as Déboras estão lá. Quando nós estamos aqui indo dormir, elas estão levantando, acordando e orando. Então, quer dizer, 24 horas as Déboras estão trabalhando na seara do Senhor e sendo fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Eu agradeço essa oportunidade de estar dando esse testemunho do meu filho Anderson e de todos esses outros testemunhos e do crescimento espiritual que cada uma de nós, Déboras, estamos tendo e sendo fortalecida em todas as áreas da nossa vida por estarmos juntas orando ao Senhor e ajudando umas às outras a perseverar até a volta do nosso Senhor e perseverar nesse ministério em nome de Jesus. Ficam com Deus, um forte abraço, um grande beijo. É tempo de orar, é tempo
amada, mais uma vez estamos aqui juntos para pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos. E hoje aqui juntos vamos estar lendo um texto e vamos colocar diante do nosso Deus os nossos pedidos, que é os nossos filhos. Nós vamos estar lendo aqui em Efésios, capítulo 6, vamos estar lendo aqui a palavra do nosso Deus, que nos diz aqui no versículo 16, o 17 e o 18. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, baseado nesta palavra do nosso Deus, nós vamos estar agora intercedendo, colocando diante do nosso Deus a vida dos nossos filhos, da nossa família, do nosso país. Em nome de Jesus, vamos juntos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, maravilhoso, mais uma vez te agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, nesse momento, por esse recurso, e aqui estamos unidas com muitos, ó Deus, para colocar diante do Senhor as nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Como estamos, ó Deus, carecendo de Ti, e que o Senhor continue nos fortalecendo, Pai, em nome de Jesus. Queremos estar colocando diante do Senhor mais uma vez a vida de cada coordenadora, Senhor, que tem, Senhor Deus, se colocado na brecha para interceder, Senhor Deus, por esse ministério, pela vida das mães, pela vida dos filhos, pois que o Senhor continue visitando cada uma, tanto da cidade, do estado, do país, do mundo, Senhor. Toma a vida também dos nossos pastores, líderes, ó Deus, desse movimento Despertadero, coloco diante de Ti também. Pai amado, nós mais uma vez estamos aqui para pedir a ajuda do Senhor pela vida dos nossos filhos, pela salvação deles, ó Deus, para que o Senhor continue visitando, Pai, cada filho, cada neto, cada sobrinho, todos os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, todas as nossas crianças, adolescentes, jovens da nossa família, Senhor, do nosso país, do mundo, sejam eles, ó Deus, visitados, encontrados pelo Teu Santo Espírito em nome de Jesus. Continue despertando mais homens de coragem para esse ministério de interceder, cuidar, zelar pela vida dos filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, quero continuar pedindo, Senhor, pela vida das nossas crianças, adolescentes, jovens das nossas igrejas. Ó Deus, que o Senhor continue mantendo cada um com seus corações firmes na palavra. Queremos estar te pedindo, Deus, pela extinção de preconceito no meio delas, sociais e raciais, que vai dissipando, Pai, em nome de Jesus, entre eles, cada jovem, cada adolescente, cada criança, que elas sejam já sendo trabalhadas, Deus, e não permitir esse pecado nas suas vidas. Começando também pela vida dos seus pais, Pai. E que cada vez mais seja estabelecido o amor fraternal, o sentimento de pertencer a uma família de Deus, ó Pai. Te oro também para que o Senhor possa levantar em nossa igreja mais jovens, comprometidos, uma verdadeira geração compromisso, Senhor, que assim seja. Oro para que o Senhor livre os nossos filhos dos vícios de qualquer espécie, Pai. Nesse período de quarentena, Senhor, em que eles ficaram, Deus, em confinamentos, mas que o Senhor esteja cuidando de cada um, libertando, Pai, em nome de Jesus. Que eles possam ser sensíveis, ó Deus, uns outros, os que estão passando por esse sofrimento, para ajudar, Senhor, os colegas, amigos, ó Deus. Toma, Pai, em Tuas mãos. Livra, Senhor, de tudo quanto é tipo de vício, de droga, em nome de Jesus. Oro também pela restauração. Nós queremos pedir restauração dos filhos que se desviaram de dentro da Tua casa, Senhor, para que o Senhor traga de volta em nome de Jesus, constrangindo, Pai, esses filhos a voltarem para Jesus. Oro também para, Senhor, que o Senhor tire as escamas, ó Deus, que Satanás tem colocado nos seus olhos, as mentiras, a enganação, os prazeres desse mundo, impedindo assim que eles vejam o verdadeiro sentido e o caminho, o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Ó Senhor amado, e nesse período de retornos após pandemia, as atividades escolares, faculdade, Senhor, toma a vida desses nossos jovens.
Toma os professores, ó Deus, os diretores, para que eles continuem, ó Deus, firme no propósito deles e dando condições para adaptar essa nova mudança, Senhor, de como vai agir agora, Pai, retornando às atividades. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor, abençoa, Pai, e proteja de todos os males e perigos em nome de Jesus. Nós estamos também aguardando no Senhor a cura, Senhor. A cura, Senhor, nesse vírus, ó Deus, para que a população possa ter tranquilidade e segurança para estar, Senhor Deus, circulando, indo e voltando, Senhor, em segurança, em nome de Jesus. Continue abençoando cada Débora deste grupo, as outras Déboras, onde chegar ao alcance, que o Senhor esteja visitando a cada Débora e visitando cada mãe, Senhor Deus, cada pai, Pai. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Nós continuamos também pedindo, Senhor, pela vida dos ministérios, pelos coordenadores, ó Deus, que trabalham com criança, pela vida também, Senhor, dos nossos pastores, que o Senhor também continue abençoando, dando sabedoria a eles, como eles vão estar, Senhor, lidando com essa mudança, Senhor. Ajuda-nos como membros, ó Deus, estar nos adaptando e ser um instrumento de bênção em Tuas mãos. Senhor, nós estamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos, Senhor. Mas também quero continuar colocando diante do Teu altar a vida de cada família que está de luto, Senhor, levando conforto, tranquilidade para o coração de cada um. Pai, nós aguardamos, ó Deus, que o Senhor continue tratando e cuidando do nosso país, da política do nosso país, dando sabedoria, discernimento e repreendendo, meu Senhor, tudo aquilo que não condiz com a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia mais nos andar em novidade de vida. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais nos envolver mais com o Teu reino. Menos de nós, mais com o Teu reino. Viver o reino aqui na terra, nos nossos lares, no meio da nossa família, na nossa comunidade. Entregamos todos esses pedidos diante do Teu altar, as nossas vidas, nossos familiares, e que Tua graça, a Tua misericórdia continue visitando a cada um. Nós Te agradecemos por tudo e Te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela essa oportunidade de ter colocado diante do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, irmã Rita, pelo convite e pela parceria. E vamos juntos, seguindo em frente, porque nós sabemos que Jesus é conosco. E a paz seja com todas vocês. Beijo, fique na paz. Momentos inspirativos para nós. Como nos edificam, como crescemos na fé em Cristo Jesus, na perseverança da oração. Como disse Jesus em Mateus 21, versículos 21 e 22, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Palavras de Jesus. Então teremos agora um vídeo inspirativo para nós Déboras e a reflexão bíblica trazida pela pastora Sueli Bezerra, que amorosamente nos enviou o vídeo da pregação dela no dia da live dos 25 anos do Desperta Débora. Ninguém ora por um filho como uma mãe. Desde 1995, todos os dias, durante 15 minutos, nós nos unimos a milhares de mulheres em oração. Mães biológicas, adotivas e espirituais, que acreditam, oram e intercedem por um despertar jamais visto de uma geração comprometida com Deus. Nós oramos pela conversão de nossos filhos, pela restauração daqueles que se desviaram pelo caminho, pelo despertar missionário entre os jovens e pelo avivamento nas escolas e universidades do nosso país. Junte-se a nós em 15 minutos que farão a diferença na eternidade. Que bom estar aqui com vocês numa data tão especial. Uma data em que comemoramos os 25 anos do Desperta Débora. Um movimento especial. Quantas conversões, quantos filhos rendidos ao Senhor, que abandonaram as drogas, os maus caminhos, porque mães estavam ali de joelhos, orando para que seus filhos ficassem em pé. E eu acompanho este movimento
desde o seu início, com a nossa querida Ana Maria Pereira, já de saudosa memória, que tanto trabalhou, que tanto amor tinha por esta visão. E depois continuou com o nosso querido Marcelo Galberto e com o pastor Jeremias, no qual eu tenho muito carinho, muito amor e muito respeito pelos dois. Muito obrigada pelo convite e quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E como mãe, não é? Eu também oro pelos meus filhos e para quem não sabe, eu sou pastora Sueli Bezerra, eu sou casada com o pastor Carlos Alberto Bezerra e eu tenho 6 filhos e 16 netos. Então já estou esperando, quem sabe para a próxima geração agora, um bisneto, não é verdade? Mas todos servindo ao Senhor e eu louvo a Deus por este momento tão importante em que nós, como mães, estamos vivendo. Amém, queridas? Mas eu escolhi para hoje, para falar com vocês, um tema muito atual. Porque eu vejo, por exemplo, lá no gabinete pastoral, mães que me procuram e que falam da dificuldade muitas vezes que tem em educar, criar os seus filhos no caminho do Senhor, porque o esposo ou o companheiro não é convertido. Ou então, hoje, 50% são chefes de família. Então fica difícil muitas vezes, elas me dizem, pastora, parece que não há o que fazer. Então, justamente o Senhor me levou a esse texto da palavra, de 2 de Timóteo 1:5, e que eu comecei a ver que na vida de 2 mulheres, o que elas trabalharam e influenciaram na vida de uma criança que depois se tornou amigo, filho na fé do apóstolo Paulo e se tornou um pastor. Então vamos ver. Nós sabemos, queridos, que a maternidade é uma dádiva de Deus. E desde a espera do bebê até o seu nascimento é uma alegria indescritível, né? Até a gente costuma dizer que depois do dia do parto ainda é uma dor esquecida, porque a alegria é tão grande de ter aquele bebê, de cuidar daquela criança, daquilo que você olha e sabe que é parte que saiu de você. É uma alegria que não dá para dizer. Só quem é mãe, que passa por essa situação, é que pode dizer da alegria e da dádiva que é receber de Deus um bebê. Mas, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, que nós vamos ter que educá-los, né? E cuidar deles, tanto da parte física, espiritual, como emocional. Compete a nós, a nós e ao nosso esposo, quando temos, né? De cuidar muito bem desta criança. Então, é um conjunto. Então, eu quero dizer para vocês que essa vida dessas 2 mulheres me chamaram a atenção por isso. E lá em 2 Timóteo 1:5 diz assim: lembro-me da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que a mesma fé que está e que habita em você. Olha só a observação do apóstolo Paulo, vendo agora na vida daquele moço, adolescente talvez, não é? E que já estava, que ele viu o tempo todo o efeito que fez na vida daquele menino, do trabalho da mãe e da avó na vida dele. Será que foi fácil? Não foi. Eu fico pensando o seguinte, Timóteo tinha um lar dividido, porque a Bíblia diz que a mãe era judia e crente, cristã. O pai era grego. Pouco se fala do pai. Não se sabe se a mãe separou, se ficou viúva. A Bíblia não relata sobre isso, mas fala muito da avó e também não fala do avô, mas fala da vida dessas 2 mulheres que trabalharam desde o início, marcando a vida deste menino. Então, eu vejo o seguinte, elas deixaram para Timóteo uma herança, um legado. Vamos ver agora uma diferença que existe. Elas deixaram não uma herança, repito, mas um legado. Por quê? Porque a herança é um patrimônio que a pessoa recebe quando o outro morre. Mas o legado é um valor que passamos ainda quando estamos em vida. E foi isso que aquelas 2 passaram para a vida desse menino. Uma coisa que me chamou a atenção é que elas trabalharam dele desde a infância. Veja bem, olha como foi essa caminhada. Primeiro, desde a infância, foi ensinado pela mãe e a avó
o amor pelas Escrituras, a orar e a meditar, a decorar, desde a infância, né? Sabes as Sagradas Escrituras. Então, não se preocupem muitas vezes. Eu vejo mães hoje apavoradas com as ideologias demoníacas que é colocado às vezes nas escolas e mesmo na própria sociedade nossa, e elas dizem, e agora, como vai ser? Eu quero dizer para vocês, se os seus filhos forem firmados na palavra, eles vão saber a identidade deles. Não são ideologias que vão misturar ou que vão fazer confusão na cabeça deles, pelo contrário, porque isso é como um valor. A Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande, não vai se desviar dele. Então, todos os princípios que você colocou nos seus filhos, saiba de uma coisa, eles não vão deixar de jeito, em hipótese alguma. Eu lembro muito de uma vida de uma mulher que me impactou, Susan Wesley. Susan Wesley orava pelos seus filhos, com 19 filhos, não era um, hein, gente? Eram 19. Eu digo, ganhou de mim, né? Mas 19 filhos e todos os dias ela orava 1 hora pelos seus filhos. Os filhos sabiam o momento que a mãe estava orando e que não era para interromper. Ela colocava o seu avental sobre a sua cabeça e ali ela orava pela vida dos seus filhos. No século XVIII, quando a igreja entrou em apostasia, quando a igreja ficou apática, muitas vezes, muitas pessoas deixando as igrejas, indo para vícios, seus filhos, John e Charles Wesley, os dois que foram formados por aquela mulher. O tempo todo aquela mãe orou por eles. Eles foram tocados no seu coração, buscando a Deus, e veio aí o grande avivamento da Inglaterra. Mas eu costumo dizer o seguinte, que por trás de todo esse avivamento, houve uma mulher que trabalhou na vida dos seus filhos para que eles tivessem o coração avivado para aquele momento. Será que nós estamos trabalhando na vida dos nossos filhos para esse momento que nós estamos vivendo? Momento difícil, momento em que o mundo gira em torno de confusão, de violência, né? De várias línguas falando, de muitas mentiras, de muitos enganos. Qual tem sido o nosso tempo com os nossos filhos? De falar com eles, de mostrar as Escrituras Sagradas e o quanto elas são importantes para a vida deles. Segundo aqui, queridos, a fé não era fingida. Né? Lá no texto de Timóteo diz que era uma fé simples e verdadeira. Muitas vezes nós queremos obrigar nossos filhos, vai à igreja, vai orar, mas os filhos não veem na nossa vida mães orando, os filhos não veem a mãe lendo a Bíblia, os filhos veem um comportamento da mãe dentro de casa de desobediência, desonra ao pai, de briga com as pessoas, de rancor no coração. Eu pergunto para vocês, como essa criança, como esse jovem vai buscar ao Senhor? Que tipo de fé que ele ter? Nesse aspecto, Timóteo viu na vida da sua avó e na vida da sua mãe uma fé sincera, uma fé que elas pautavam por aquilo todos os dias, né? Uma fé convicta, uma fé que realmente era verdadeira e por isso ele se tornou também um cristão verdadeiro. Terceiro aqui, queridos, foi o conhecimento da palavra. Tu, no entanto, permaneça no ensino que recebeste, o qual tem plena convicção. É o texto de 2 Timóteo 3,14b. Então, permaneça no ensino. Paulo via que ele tinha recebido o ensino e alertava ele, ó, permaneça aí, fique aí, fortaleça nessa palavra, porque você recebeu com convicção, tendo a plena convicção. A mãe e a avó passavam para ele com convicção. Porque as coisas de Deus, nós como mães temos que passar com convicção, com determinação, de mostrar para os nossos filhos de que realmente aquilo na nossa vida é verdade, que nós estamos vivenciando a palavra de Deus. Então, onde estão hoje, eu pergunto, as Eunices e Loides ensinando os seus filhos? Muitas vezes eu vejo mães preocupadas com tudo nessa vida, com a sua estética, com a sua carreira, com tantas outras coisas, mas esquecem de que realmente os seus filhos estão famintos, precisando de uma palavra, de uma orientação. Por isso, a primeira palavra, a primeira orientação que eles recebem na escola, lá fora, sobre ideologia ou qualquer coisa, eles vão acatar. Sabe por quê, mãe? Porque faltou o momento
de você ter com os seus filhos, de ensiná-los na palavra. O quarto, queridos, Timóteo é agora cheio do Espírito Santo. E eu vejo agora aqui, lá em 2 Timóteo 1, 6, 7, né, nós vemos agora ele ajudando já Paulo. Paulo falando com ele, tendo ele como filho na fé, e a coisa foi tomando uma proporção tão grande. Paulo viu nele um coração sincero e uma responsabilidade de que ele já poderia assumir uma igreja, e por isso colocou na igreja de Éfeso como pastor, pelo qual ele serviu por 15 anos. Este foi o resultado da vida de duas mulheres que investiram sem perder tempo na vida dos seus filhos. Você sabia, mãe, que uma propaganda de 40 segundos pode retirar um valor que você levou anos para colocar na vida do seu filho? Por isso que eles precisam ser cobertos de oração e, ao mesmo tempo, cobertos com a palavra de Deus, ensinado. Sabe de uma coisa? Se nós firmarmos os nossos filhos na palavra de Deus, nós não temos o que temer. Nós temos que ter persistência, determinação na nossa vida, sabendo de que realmente é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Não perca tempo, mãe, com nenhuma outra coisa. Mas você pode me fazer a seguinte pergunta: e agora? Eu conheci Jesus há pouco tempo, os meus filhos já estão criados, e agora o que eu faço? Ele tem promessas para a sua vida. Ele diz que você não vai trabalhar debalde e nem vai ter filhos para perturbação. Ele também te diz que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz deles será abundante. Por isso tem promessas para você, mãe. Basta você orar, buscar ao Senhor e não ficar insistindo tanto com os seus filhos. Vá à igreja, faça isso, faça aquilo. Não, pelo contrário, mostre com o seu testemunho, com a sua vida piedosa, que busca o Senhor, que é cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, e o Senhor vai te dar graça. E você vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida. Minhas irmãs, a minha expectativa é que vocês tenham sido abençoadas com a mensagem trazida pela pastora Sueli Bezerra para o nosso coração. Agora eu quero lhes apresentar um projeto missionário que vem sendo desenvolvido com crianças de um bairro daqui do Rio de Janeiro, considerado por muitos um lugar muito perigoso. Esse bairro se chama Costa Barros. Com vocês agora o pastor Raoni e a seguir uma surpresa para todas nós. Olá, irmãs, tudo bem? Eu sou o pastor Raoni, gestor da Casa Viver em Costa Barros. Estou aqui primeiramente para agradecer a oração das irmãs pela minha vida, a vida da minha esposa, a missionária Laíse, que estamos atuando no projeto Casa Viver ali em Costa Barros, na comunidade do Chapadão. Projeto esse que veio do coração de Deus para abençoar a comunidade, abençoar nossas igrejas. São crianças de 4 a 14 anos que estão em fator de risco na comunidade, e o projeto Casa Viver, com diversas atividades, entre elas psicologia, alfabetização, reforço escolar, futebol, balé, musicalização, estamos interagindo com essas atividades para levar Jesus ao coração dessas crianças. Hoje nos encontramos com 114 crianças no projeto, funcionando de terça a sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde. É claro que nesse período de pandemia, nossas atividades não estão regulares. Nós estamos fazendo ações de entrega de kit de lanche, kit de material de limpeza e cesta básica, isso quinzenalmente. Então, se você já gostaria de contribuir para que possamos abençoar nossas crianças com lanche, suas famílias com a cesta básica, pode entrar em contato conosco, pode falar com a irmã Rita, que ela tem o nosso e-mail para chegar. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma das irmãs. Que Deus cuide de vocês, que Deus guarde a vida dos familiares de vocês. Um grande abraço da família missionária Raoni Laís.
do céu, o sol e os passarinhos, e um casal idoso bem juntinho. E vejo uma menina lendo, seu irmão ali correndo, perto amigos jogando bola, do outro lado gente numa escola. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir, pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir, pra cantar. Eu abro a minha janela, vejo tanta coisa bela, família rindo, fazendo selfie, orando a Deus, um jovem agradece. E Mesmo quando estou sofrendo, com Deus então vou entendendo. Sei que posso ajudar, sei que é razão pra amar. a vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, Estou aqui para amar, pra sorrir, pra cantar. pra sorrir, pra cantar. A vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir, pra cantar. Oh, 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 Minha vida é uma viagem para o céu. Estou feliz que vou me encontrar com meu Deus. Surpresa maravilhosa, não foi, minhas irmãs? Então, se você quiser contribuir para esse projeto Casa Viver, fale comigo pelo meu WhatsApp e eu darei todas as informações pertinentes a esta contribuição missionária. Bem, não temos outra palavra para o nosso Deus senão agradecer-lhe pelo Deus que Ele é, perfeito, santo, justo, fiel, amoroso, bondoso, misericordioso, perdoador, galardoador daqueles que o temem e o buscam, onipotente, onipresente, onisciente e por tantos outros atributos que ele tem. Vamos agora agradecer cantando com o nosso irmão Roberto Barreto. E que Deus a todas abençoe e guarde, juntamente com a família de cada uma de vocês. E não se esqueçam de perseverar na oração, entregando ao Pai todos os seus motivos de oração, confiando nele e esperando o que ele vai fazer. Não se esqueçam de orar com gratidão. Diz a palavra do Senhor em Salmos 147:1, que lerei agora. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus! Como é agradável e próprio louvá-lo! Então, enquanto você ouve essa canção, que será cantada pelo nosso irmão Roberto Barreto, ore agradecendo a Deus. Tudo o que Ele tem feito por você, tudo o que Ele ainda fará por você e pela sua família. É tão fácil falar, tão difícil fazer. É comum receber, raro é agradecer.
pelas bênçãos sem par, pelo dom de viver. Eu venho agora erguer-te, Pai, um canto cheio de gratidão, por teu cuidado tão terno, tua proteção. Sim, por todo cuidado e todo amor, por tua presença ao meu lado, pelos milagres que eu nem vi, sou grato, ó Deus, a ti. É tão simples ouvir, complicado entender. Posso ainda sorrir, sem no fundo sentir. Eu só peço, Senhor, que no meu coração tu deixes sempre o amor agir, que eu seja um facho da tua luz, que a minha vida se esconda sempre em Jesus. Sim, por todo cuidado e todo amor, por tua presença ao meu lado, pelos milagres que eu nem vi, sou grato, ó Deus, a ti. Sim, por todo cuidado e todo amor, por tua presença ao meu lado, pelos milagres que eu nem vi, sou grato, ó Deus, a ti. Eu venho agora erguer-te, ó Pai, um canto cheio de gratidão, por teu cuidado tão terno,